Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para falar se Jesus ele voltou no passado. Muitas pessoas têm essa dúvida sobre se Jesus voltou no passado ou se ele vai voltar no presente. E aí alguns pegam alguns textos, né, principalmente do pseudo apóstolo Paulo, para dizer que Jesus aí voltou para Paulo, que alguns pegam que Paulo ele teve uma visão, né, para tentar defender a volta de Jesus no futuro, e temos algumas problemáticas aí que são deixadas pairando no ar. Bom, hoje nós vamos falar sobre isso. Antes de nós iniciarmos, gostaria de pedir a vocês, deixa o like, pessoal, nesse vídeo. Curta esse vídeo para nos ajudar aí no engajamento, para que o YouTube ele também divulgue esse material para outras pessoas, compartilha com outras pessoas que você conhece para que eles tenham acesso e se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades que são colocadas aqui, tá bom? Então existem muitos textos aí que demonstram aí que uma possível volta de Jesus, e nós vamos ver alguns deles aqui, ó. Atos 9:27 fala assim, ó, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então Barnabé levando ali Saulo, né, diante dos apóstolos, para falar ali que o Senhor apareceu para ele. Aí você pega o vocábulo grego que tem, que é a construção em grego, pós ente rodô eidentokirion, né? No caso aqui que seria de contou-lhes como ele vira o Senhor. Aí temos Atos 22, 12 ao 15, que também vai falar assim, então ele disse, o Deus dos nossos pais de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, né? Aí nós temos aqui a expressão aqui no grego, autukaiden ton de kaion, que no caso assim você vai ver aqui que seria e a sua vontade veres o justo, tá? Idem tom de kaion, ou seja, veres o justo. Atos 22:15 também fala que, ou seja, que Saulo viu a Jesus. Vocês podem adquirir esse material se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo, os meus contatos estão, e você pode adquirir esse material completo da forma que ele está aqui, tá? Basta entrar em contato comigo. Atos 26, 12 ao 18 vai falar assim, ó. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, né? Então aqui nós temos as expressões aqui, often soi, né? Que seria te apareci. Nós temos aqui, no caso, eides, que no caso seria viste, e oftesomai soi, que não seria te aparecerei, no caso ali, te aparecerei, no caso ainda, né, traduzido, te aparecerei ainda, que seria aí te oftesomai soi, tá? 1 Coríntios 9:1, ele vai falar assim, não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Então aí no texto grego nós temos a expressão aqui, euraka, ou seja, Kyrion Rimon Euraka, ou seja, seria, no caso aqui, o Senhor vós viste, né? Ou eu vi, né? No caso seria aí dessa forma. O que acontece? Aí nós vamos entrar nas problemáticas com base nos textos também de Atos. Porque Atos capítulo 1, versículo 10 e 11 vai dizer o seguinte, ó. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Então, quando você pega essas expressões aqui, ó, eulecetai, eleucetai, que no caso seria que virar, né, ou seja, virar aqui, ou virar no caso, e teazaste, que no caso seria vistes, né? Então seriam essas expressões aqui traduzidas aqui, pessoal, que aqui fala que as pessoas veriam Jesus da forma que ele subiu ao céu, ou seja, as nuvens o cobriram, né? Eles viram ele subindo com o corpo no céu,
E aí o texto fala que ele viria da mesma forma que está aqui. E nós vamos ter algumas problemáticas aí que eu vou estar mostrando para vocês quando se afirmam, quando se pega textos para dizer a respeito da volta de Jesus. O vocábulo idem, euraca e often, que no caso são variações aqui, ou seja, provém de roral, tem os seguintes significados: ver, olhar, ter visão, ver com a mente, perceber, saber e aparecer. Alguns vão pegar esse vocábulo oral aqui, com base nesse vocábulo oral, né, as variações que estão aqui, vão para poder falar que é uma visão. O vocábulo eulesetai provém de erkomai com os significados de vem, vai e apareça. O vocábulo eteasaste provém de te aomai, com significados de veja, olhe, contemplar, examinar, usado na observação de algo significativo. Então vamos lá, os textos de Atos, né? Todos esses textos aqui, ó, que foram citados, Atos 9, 27, 22, 12 ao 15, 26, 12 ao 18 e 1 Coríntios 9, 1, usam expressões que provêm da palavra roral, ver, olhar, ter visão, enquanto no texto de Atos, capítulo 1, versículo 10 a 11, é usado outras palavras para descrever o sentido da visão, totalmente oposto ao desses textos mencionados. Então, quando se fala da visão ali, da questão de Paulo, de Saulo, o autor usa palavras diferentes, né, da questão de ver ali de Atos 10:1, falando da volta de Jesus. Muitos cometem o equívoco de dizer que esses textos mencionados aqui, né, todos esses textos que eu citei que estão aqui, tá, estão retratando uma possível visão que ocorreu na vida de Saulo, futuro Paulo, para tentar amenizar esse texto em relação a uma possível volta de Jesus no passado, né? Ou seja, muitos pegam esse texto aqui, tentam falar que Saulo teve uma visão, né, para poder não colocar que Jesus voltou no passado e que, ou seja, seria uma farsa a volta dele no futuro. Então muitos tentam colocar como uma visão. Porém, teremos algumas problemáticas e questões a serem respondidas caso se trate de uma visão. Olha só, agora que vem a problemática aqui. E essas perguntinhas são principalmente para o quê? Para todos os religiosos que defendem a volta de Jesus. As fontes estão aqui, tá? Das onde eu extraí todas as informações dos vocábulos aí. Quando foi que Jesus disse que ele viria em uma visão? Quando foi? Se a volta de Jesus se dá em uma visão, quando foi que ele viria, né? Se o Paulo estava tendo uma visão, Saulo estava tendo uma visão, quando foi que Jesus disse que viria em uma visão? Os apóstolos no passado esperavam apenas uma visão da volta de Jesus ou esperavam realmente uma volta real? Os apóstolos esperavam Jesus voltar em visão ou uma volta real? Se Jesus voltou por meio de uma volta para Saulo em meio a uma visão, por que ele não voltou até hoje para os crentes? Ou seja, se ele voltou numa visão para Saulo, então por que ele não voltou numa visão para os crentes de hoje? Por quê? Não seria uma volta por meio de uma visão mais fácil do que uma volta pessoalmente? Será que uma volta apenas por uma visão, como muitos alegam que aconteceu com Saulo, não seria mais fácil do que uma volta pessoal, como muitos afirmam que vai acontecer? Se Jesus voltou por meio de uma visão, por que nos dias de hoje ele voltaria novamente de forma pessoal? Por quê? Se ele voltou lá no passado com Saulo, como muitos afirmam aí, ou seja, por meio dessa visão, seria a visão da volta de Jesus. Se ele voltou por meio dessa visão, por que necessidade ele teria que voltar novamente de uma forma pessoal? Os crentes de hoje seriam melhores do que os do passado por receberem uma volta pessoal, ao invés de uma simples visão, como foi no passado alegado por muitos? Ou seja, se os crentes do passado receberam uma volta de Jesus por meio de uma visão, por que os crentes de hoje eles recebem uma volta de Jesus pessoal, vai receber uma volta pessoal? Eles são melhores do que os do passado? Deus estaria cometendo acepção de pessoas, conforme Tiago 2, 1 ao 5, ao enviar Jesus pessoalmente para os crentes do presente, deixando-os do passado apenas como uma visão? Será que Deus cometeria acepção de pessoas para com os crentes de hoje que esperam Jesus pessoalmente e os do passado receberam apenas uma visão da sua volta? Então fiquem essas perguntinhas para vocês religiosos responderem, tá? O texto de Atos 1, 10 a 11 usa palavras que estão em contextos de ver de uma forma física pessoalmente, usado em vários contextos. Aí tem vários contextos que falam
que é apenas uma visão natural, tá? Aqui, conforme o texto de Atos, tá? Atos capítulo 1, versículo 10 a 11, que contrapõe todos esses textos dessa suposta aparição de Cristo para Saulo, tá? Se o texto se refere a uma volta real, por que muitos insistem em uma suposta visão? Por quê? Se o texto fala de uma volta real, por que muitos insistem numa visão? Porque depois de mais de 2000 anos ele ainda não voltou. Por quê? Uma vez que seja uma visão no passado, que ele tenha voltado para cá, por que ele não voltou de novo agora no presente? Porque muitos têm afirmado a sua volta quando ele mesmo, Jesus, não prometeu nada em relação a isso. Jesus não falou em momento nenhum. Engraçado, você pega todos os textos bíblicos, fala, eu vou voltar. Eu vou voltar futuramente. Jesus nunca disse isso. É algo interessante a se reparar, né? Então vemos que tanto a sua volta como a afirmação de que Saulo viu são falsas, tá, pessoal? Sobre isso as referências estão todas aí, tá, pessoal? Todas as referências onde extrair essas informações aí. Então, para você ver que o que os crentes colocam hoje tentam aí amenizar essa suposta aparição de Jesus por meio de Paulo, por meio de uma visão, para tentar colocar aí Jesus voltando no futuro. Sobre isso eu tenho vários vídeos aí no meu canal do YouTube, vocês podem pesquisar a vida do Filho do Homem, a farsa da volta de Jesus. Tem vários vídeos aí que eu explico a respeito disso, mas aqui vocês vejam que, ou seja, se Paulo recebeu uma visão, então por que os crentes do passado receberam essa visão? Ou seja, se Paulo recebeu uma visão, Saulo recebeu uma visão, por que os crentes de hoje têm que receber uma volta pessoal? Então todas essas problemáticas, todas essas perguntinhas têm que ser respondidas por vocês, tá? Religiosos, principalmente vocês que defendem a volta de Jesus. Então fica esse vídeo de hoje, eu agradeço vocês por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Não deixe de curtir, comenta no vídeo o que você achou sobre o conteúdo, sua opinião, tá? Para novos vídeos. Compartilha com outras pessoas e se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades. No mais, desejo muito sucesso, um feliz 2023 e até a nossa próxima oportunidade.